Para você chegar aqui, você precisou de um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tataravós. Em apenas 10 gerações acima de você, mais de 1.000 pessoas fizeram parte da sua história familiar direta. Ou seja, para que você exista hoje, milhares de encontros, histórias e destinos se cruzaram. Oi, eu sou a Maria Gabi, psicanalista e espiritualista, e esse é o terceiro episódio da série Caminhos de Cura, as 5 terapias que me ajudaram no meu processo de transformação. Nessa série, eu compartilho terapias e rituais que mais me tocaram ao longo da minha jornada de evolução. E hoje eu quero te contar sobre uma vivência que me atravessou de um jeito que nenhuma palavra conseguiria sozinha: a constelação familiar. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por Bert Hellinger, que parte da ideia que fazemos parte de um sistema familiar e que somos profundamente influenciados por ele, inclusive por histórias de antepassados que nem conhecemos. E quando existe algo que não foi resolvido naquele sistema, como exclusões, dores, culpas e até segredos, a gente pode carregar isso sem saber. Quando você vai constelar, ele geralmente pergunta o que você quer constelar. Então, geralmente é algo que não está fluindo bem na sua vida. Então, você pode constelar um trabalho, você pode constelar um relacionamento amoroso, você pode constelar a relação com seu pai, com a sua mãe, enfim, qualquer coisa na sua vida você pode constelar. E isso provavelmente vai vir de questões familiares aí do teu sistema familiar. Na minha experiência, eu participei de uma sessão presencial com outras pessoas ali participando do processo. E na sessão, essas outras pessoas representam membros da família. Então, eles abrem um campo, que eu posso chamar de um campo energético, e a partir daí, esses representantes captam emoções, sensações, impulsos ligados à dinâmica familiar daquele sistema. Esse campo se manifesta de forma emocional e corporal também, como se uma energia coletiva estivesse em ação. Então, o que acontece ali no campo? Essas pessoas que estão representando a dinâmica familiar da pessoa que está constelando, elas têm comportamentos, elas acessam informações que muitas vezes estão no inconsciente coletivo daquele sistema familiar. E o que estava oculto pode vir à tona. Então, o constelador vai guiando todo o processo, né? Então, as pessoas começam a sentir coisas, ter comportamentos, e ele vai fazendo perguntas tanto para as pessoas quanto para mim, né? Para a pessoa que está sendo constelada. Então, como você está se sentindo? E aí ele vê uma dinâmica acontecendo ali dentro daquela roda e pergunta, né? Alguém que foi excluído? Teve alguém, né, que se sentiu assim? Teve alguém que faleceu? Teve alguém que brigou? Teve, enfim. Então, o constelador, ele observa todo aquele movimento que aqueles representantes estão tendo, sensações, ele faz perguntas e também volta com você com perguntas e também com alguns esclarecimentos, né, conforme vai sendo sentido aquilo dentro do campo. Ele consegue ir guiando toda aquela dinâmica conforme ele vai observando aqueles comportamentos. É como se a história da sua família fosse encenada na sua frente, revelando o que ainda não foi olhado, perdoado ou incluído. É difícil explicar racionalmente, porque é algo que sente no corpo. Antes de eu constelar, eu participei de algumas outras constelações como representante. Eu acho esse movimento muito interessante, principalmente se você não conhece como acontece, porque te dá uma noção e também você já tem sensações ali no qual te traz essa clareza de que algo vai acontecer. Oriento você a buscar ser representante antes de constelar. Não é uma regra, mas é uma dica do que eu fiz e acho que foi muito válido. Bom, contando um pouquinho da minha experiência. Um dia antes da minha constelação, eu já comecei a sentir coisas. Eu estava voltando de um compromisso e tocou na minha playlist uma música que a minha osteopata tinha mandado um tempo atrás, que é Quem Me Vê, do Luiz Trigacheiro. É linda a música e uma parte dela fala assim: sou um pouco de essência de tanta gente, sou mistura de tanta coisa diferente. E quando essa música tocou, ela é linda, eu já comecei a chorar muito, né? Eu já comecei a ficar mais introspectiva, já comecei a perceber que tinha algo acontecendo comigo, um dia antes da constelação. Quando eu cheguei na constelação no dia seguinte, a hora que eu entrei naquela sala, eu já senti uma energia diferente. É como se aqueles sentimentos viessem em ondas, sabe? Algo que eu não conseguia nomear, só conseguia sentir. O constelador escolheu algumas pessoas para representarem ali no campo. Pode ser que o constelador peça para você escolher, no meu caso ele que escolheu. E mesmo sem eu saber quem estava ali dentro, porque pode ser representado por homem ou mulher, não tem muito uma regra.
eu sabia exatamente quem era quem. Eu tive várias revelações, mas eu vou compartilhar uma aqui com vocês. Teve uma pessoa dentro do campo que eu comecei a sentir muita raiva daquela pessoa, e o constelador percebeu que estava algo acontecendo comigo, me perguntou o que eu estava sentindo e eu falei. E a gente começou no processo de fazer perguntas e também dele ir trazendo informações daqueles representantes, e chegamos à conclusão que aquele representante era o meu pai e eu tinha raiva dele. Bom, meu pai, ele morreu quando eu tinha 3 anos, e o que a gente encontrou ali na constelação é que a minha criança teve muita raiva do meu pai por ter me abandonado. Apesar dele ter morrido, como ele viajava muito a trabalho, as pessoas me disseram que ele tinha ido viajar, só que ele nunca mais voltou. Então a minha criança guardou que ele tinha me abandonado, e a partir daí nasceu uma raiva. Eu achei que eu já tinha elaborado essa perda, achei que eu tinha saudade ou qualquer outro sentimento, menos raiva. Mas quando eu me dei de cara com aquelas emoções, com aqueles sentimentos, sim, eu tinha raiva. E aí eu entendi que tinha uma dor profunda, que eu não tinha olhado com toda a verdade, porque nem eu conseguiria achar isso de uma forma tão clara. Era algo muito profundo. Eu chorei muito. Eu senti como se eu tivesse sido rasgada no meio. E depois eu ainda fiquei processando tudo que tinha acontecido ali. Bom, eu vivi muita coisa ali, mas eu acho que ainda não é o momento de eu compartilhar tudo isso, porque são coisas muito íntimas, mas eu quis trazer essa experiência para ilustrar um pouquinho do que acontece ali dentro. Depois da constelação, eu comecei a enxergar os meus pais de uma outra maneira. Eu comecei a enxergar a minha história da minha família com outros olhos. Eu consegui colocar meu pai no lugar dele, minha mãe no lugar dela e de fato me colocar no lugar de filha, sem carregar aquele peso todo que eu carregava. E isso me deu uma sensação de inteireza, o que antes tinha um vazio. Como meu pai faleceu, eu era muito nova, quando as pessoas perguntavam, eu dizia que não tinha pai. Mas é claro que eu tinha um pai, ele só não estava presente aqui. E a partir desse momento eu comecei a reconhecer o lugar do meu pai na minha vida e colocar ele neste lugar. Os consteladores falam muito que quando falta alguém nesse sistema familiar, a gente procura durante a nossa vida alguma pessoa para colocar neste lugar. Então não pode faltar ninguém. A gente tem que olhar e reconhecer o lugar de cada um para que a gente tenha o nosso e as outras pessoas têm os delas e não fiquem tentando ocupar o lugar de outra pessoa pela nossa necessidade. Depois disso, eu passei a admirar mais meus pais. Entendi que minha visão de infância era muito limitada. Depois dessa experiência, algumas coisas mudaram, não do dia para a noite, mas aos poucos até a relação com a minha mãe foi ganhando mais leveza. E eu me senti mais disponível para viver o presente, mais inteira mesmo. É realmente sobrenatural. O que mais mudou em mim foi essa forma de ver os meus pais. Foi como se a constelação me colocasse no meu lugar na história da minha família, um lugar que eu não ocupava totalmente antes. Hoje sou profundamente grata aos meus pais, simplesmente por eles me dado a chance de estar aqui, simplesmente por eles terem me dado a vida. Teria muito mais a dizer, tanto sobre mim quanto das constelações que eu representei, mas eu acho que aqui já traz uma clareza para vocês, né, do que esse processo terapêutico pode trazer. Talvez na sua história tenha alguém que tenha ficado de fora também. Algum capítulo que você não conseguiu ler inteiro. Alguma dor que você já achou que tinha deixado para trás, mas seu corpo ainda guarda. Será que alguém ainda precisa ser incluído no seu coração? A constelação familiar nos convida a olhar. Somos resultados de uma rede de dores, amores, vidas, traumas e superações. E honrar isso faz parte do processo de cura. Essa foi a minha experiência com constelação familiar. Me conta aqui se você já viveu algo parecido ou se ficou com vontade de experimentar. E esse foi mais um caminho de cura, mais uma peça do quebra-cabeça. No próximo episódio eu vou falar de Theta Healing, uma vivência que me ajudou a acessar crenças profundas e transformá-las. E se ainda não viu os outros episódios, vou deixar aqui na descrição os links. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar mergulhando comigo. Até o próximo!